A todos os nossos amados irmãos e queridos amigos, graça e paz da parte do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem está falando é o seu amigo, seu irmão, seu servo, pastor Reinaldo Ribeiro, e como de costume, louvando a Deus por esse momento especial de comunhão com todos e também agradecendo aos amados que nos têm apoiado, que têm orado por este trabalho, que têm participado, que têm cooperado com a divulgação, com o compartilhamento de todos esses temas que têm sido aqui já abordado há um longo período, e nós esperamos em Deus que esse trabalho possa prosseguir e abençoar muitas outras vidas. Eu quero hoje responder logo de início a diversos e-mails que eu tenho recebido, irmãos que escutam nossos áudios perguntando como fazem para fazer parte do grupo Teólogos da Verdade, que é o grupo de WhatsApp que nós administramos e servimos a Deus e aos irmãos por lá, onde nós temos mais de uma centena de pastores, líderes, teólogos, estudiosos da Palavra de Deus, discutindo juntos questões que são polêmicas dentro do universo teológico cristão da atualidade. Então você que gostaria de se aperfeiçoar na fé, de se fortalecer no entendimento da palavra e encontrar algum tipo de proposta e solução para questões que você considera complicadas, fique à vontade, venha e participe conosco do grupo. Na descrição do vídeo, logo abaixo, tem um link que os irmãos poderão acessar, que vai direcioná-los para o nosso formulário de cadastramento, e aí posteriormente os irmãos serão adicionados ao nosso grupo. Serão muito bem-vindos em nome de Cristo Jesus. Vamos para o tema de hoje, queridos. Igrejas pagando impostos, certo ou errado? Devido aos escândalos financeiros envolvendo diversos líderes evangélicos brasileiros, inclusive com fortes indícios de lavagem de dinheiro corrupto através da movimentação de dízimos e ofertas, cresce a pressão para que igrejas prestem contas à receita de seus ganhos e paguem tributos proporcionais aos mesmos. Você é contra ou você é favorável? Apresente suas razões. Meus amados irmãos, atualmente tramitam nas duas casas parlamentares do Congresso Nacional mais de 120 projetos de lei que visam derrubar a isenção tributária das igrejas e passar a exigir que todas as denominações possuidoras de um CNPJ recolham impostos e prestem contas de seus rendimentos, tal como toda e qualquer instituição lucrativa, mesmo que teoricamente não possua esse fim dentro de um Estado laico. Aparentemente, irmãos, essa iniciativa ela goza de prestígio e recebe o aplauso de grande parte da população brasileira, que assiste todos os dias escândalos financeiros e morais envolvendo líderes religiosos, e movida pela profunda indignação que já transborda em função da cultura de corrupção generalizada deste país, acaba por exigindo que igrejas paguem impostos. Eu, muito sinceramente, eu compreendo esses argumentos e até vejo como sendo injusta, de uma certa forma, a isenção das igrejas. E eu falarei disso melhor depois. Mas, particularmente, eu não concordo com o recolhimento de tributos por parte das igrejas. Aliás, com a mesma sinceridade, eu acho que todos os que pensam dessa forma, ou seja, que concordam com o recolhimento, na verdade estão pensando pouco, bem pouco mesmo, e não percebem que estão indignados apenas com a ponta do iceberg. Toda a cadeia de informação que a mídia decadente e depravada deste país coloca à vista da sociedade serve justamente para isso. Para que vários outros indignados, como talvez seja o caso de você que me escuta neste momento, se preocupem com o que há de menor dentro do sistema tributário e de toda essa corrupção que o rodeia, destituindo assim o foco principal, que é a corrupção de forma geral no Brasil. Mas eu não vou ficar apenas no discurso, eu quero aqui explicar com o máximo de clareza aonde eu fundamento o meu ponto de vista acerca desse assunto. E eu vou pedir a você que me escuta que preste atenção em 3 detalhes. Primeiramente, eu concordo que instituições, principalmente religiosas
e aí envolve também a Igreja Católica, que normalmente nunca é, né, nunca é citada, paguem sim impostos, desde que não seja comprovado, no meu ponto de vista, a aplicação dos recursos auferidos em assistência social. Em segundo lugar, o CNPJ das igrejas, de fato, ele é desonerado dos impostos, deveria obter até um cadastro junto ao CNAS, que é o Conselho Nacional de Assistência Social. Porém, é bom que se deixe claro que as pessoas que se beneficiam dos recursos da igreja são pastores, zeladores, etc., e até mesmo os fiéis de um modo geral, eles já pagam todos os impostos previstos em lei, porque são pessoas que possuem suas obrigações como qualquer outro cidadão brasileiro e, como cristãos, costumam ser zelosos em honrar com seus compromissos. Assim, irmãos, é o que ensina toda e qualquer legítima igreja cristã. Importante é também lembrar que há outros tributos de ordem municipal, como taxa de iluminação pública, alvarás, etc., que a igreja paga também fielmente. Em terceiro lugar, os recursos que são auferidos pelas instituições religiosas são voluntários, num ato de fé dos seus membros. Contribuição, ofertas e não pagamento compulsório, como é o caso dos impostos. Sendo assim, eu penso que pessoas que não pertencem a nenhuma igreja, até porque em geral são estes os que exigem a sua tributação, na verdade estão se preocupando com algo que não lhes diz muito respeito, porque não contribuem com nenhuma igreja, não ofertam, não entregam dízimos. Por que então se preocupam com um dinheiro que não é seu? Para essas pessoas, de um modo muito claro, eu digo que ninguém está lhes pedindo nada e se alguém pedir, estas pessoas têm todo o direito de dizer não. E simples assim. Um outro ponto importante, irmãos, que eu quero colocar é que é inadmissível que se discuta a perda de isenção tributária das igrejas num país que isenta sindicatos e partidos políticos. Ou alguém que me escuta tentará me convencer de que nestas instituições há mais probidade e idoneidade do que dentro de um templo religioso. Para quem as somas estratosféricas de dinheiro sujo de Caixa 2 são habitualmente revertidas nesse país? Para igrejas ou para as verdadeiras famílias mafiosas que se tornaram os partidos políticos neste país e seus braços sindicais, sendo que esses últimos promovem toda sorte de desordens e vandalismos justamente porque são sustentados pelo dinheiro corrupto de determinados partidos. Portanto, não se pode falar em imposto para igrejas enquanto a discussão não avançar além desta hipocrisia. Para quem não sabe, as igrejas não são ONGs, mas elas fazem muitos trabalhos de cunho social. E diferentemente das ONGs, que recebem verbas de políticos, os trabalhos sociais das igrejas são mantidos por seus próprios recursos. Dentre os trabalhos sociais estão creches, orfanatos, casas de meninos e meninas de rua, recuperação de mendigos, drogados, alcoólatras, além de mutirões em comunidades carentes, onde se leva cestas básicas, dentistas, advogados, médicos da própria igreja ou convidados para prestarem um dia de solidariedade, por exemplo, né? É claro que isto não vira manchete no Jornal Nacional. É óbvio que isto desperta menos interesse da opinião pública do que a informação de que um magnata religioso se desloca de jatos e veste ternos franceses. O desmando praticado por 5% das igrejas não invalida o formidável trabalho social realizado pelos humildes e sinceros 95% restantes. Isso já é motivo suficiente, irmãos, para que permaneça a isenção. Igrejas sérias dão muito mais para o Estado do que recebem dele e fazem para a sociedade o que nenhum órgão público já foi capaz de realizar neste país, porque nenhuma instituição no mundo recupera mais vidas do que as igrejas cristãs. Por outro lado, eu vejo e reconheço o avanço de uma banda podre dentro do universo cristão que tem dado motivos para que esse tipo de perseguição religiosa se institucionalize no Brasil. Nós não podemos fechar os olhos para esta realidade e ela precisa estar presente aqui em nossas análises também. E considerando estas análises, mesmo sendo contra a tributação de igrejas, eu admito que no Brasil já existem motivos para que isto ocorra.
E eu não vejo necessariamente isso como um problema. E vou falar disso agora. Nós vivemos num país laico. Não vejo por qual motivo nós deveríamos dar privilégios às igrejas sem que estas precisem prestar contas. Se somos um país laico, deveríamos tratar as igrejas com a mesma ética que tratamos as demais instituições. Como pastor, como cristão, como alguém que não precisa de privilégios e nada tem a temer, eu não vejo nenhum problema em ser tratado como qualquer outro cidadão e ver a igreja tratada como qualquer outra instituição séria e legal. Também não podemos mais fechar os olhos e negar que muitas, mas muitas igrejas neste país funcionam como empresas. Pastores, apóstolos e cantores muitas vezes recebem gordos salários para exercer, em muitos casos, mais uma gestão empresarial religiosa do que um santo ofício ministerial. Ao invés de viverem para Deus, muitos são os que vivem de Deus. Eu mesmo já falei aqui, e sei que muitos irmãos concordam neste ponto comigo, que uma justificativa para a isenção de impostos para as igrejas seria o fato de que elas possuem um trabalho social que por si só contribui muito para a sociedade. Eu não vou discutir a importância social das igrejas, mas é muito estranho que essas igrejas não precisem prestar contas de seus gastos. Eu não concordo com isso e eu vejo nisso uma brecha muito perigosa, irmãos. Devido a essa falta de controle, qualquer espertalhão pode abrir uma igreja aqui no Brasil e recolher as ofertas dos fiéis, sem praticar qualquer tipo de trabalho social. Esse sistema acaba sendo prejudicial até para as igrejas sérias, que veem malfeitores recorrerem à religião para lucrar em cima do rebanho de Cristo. E dentro desse mesmo raciocínio, eu penso que falta até mesmo um senso de justiça. Se não, eu peço aos amados que raciocinem comigo. Se uma empresa tem uma arrecadação de 100 mil reais, aqui a título de exemplo, e ela é obrigada a pagar, digamos, 30% de impostos, então uma igreja que tem uma arrecadação de 100 mil reais deveria ter que comprovar que gastou 30% de sua arrecadação no trabalho social, distribuindo cestas básicas, oferecendo serviços, doando roupas, doando remédios. Neste caso, seria justo esta igreja especificamente ser isenta de tributos. Ou então, a própria distribuição de donativos, a sua própria ação social comprovada nessa alíquota de 30%, já seria a sua tributação. Fica aí até uma dica para as nossas autoridades. Nós não podemos negar também que muitas igrejas elas não oferecem qualquer tipo de trabalho social, usando toda a sua arrecadação para comprar espaço nas TVs e nos rádios, onde mais uma vez também pedem recursos a seus fiéis. A TV e o rádio, concessões públicas, acabam servindo, pelo que nós podemos ver, não para ganhar almas para Cristo, mas para atender aos interesses de crescimento daquela igreja em específico. E tudo isso em virtude de dinheiro isento de tributação. Uma situação também lastimável é o fato de que, pela pouca ou nenhuma prestação de contas, muitas instituições religiosas acabam servindo para lavagem de dinheiro. Diversos políticos corruptos se aliam a falsos pastores para viabilizar esse tipo de crime, se aproveitando da isenção tributária das igrejas. O fato é que todo esse ambiente, meus irmãos, acaba sendo ruim para as igrejas sérias, que acabam sofrendo preconceito e pagando o preço dos débitos morais obtidos pelas falsas religiões de aproveitadores. Então, é injusto dar privilégios iguais para religiões sérias e religiões que só servem para roubar o povo. Todos estamos cansados de ver igrejas que não só não ajudam seus fiéis, mas acabam até mesmo prejudicando as suas vidas para sempre. Não preciso, nem vou aqui citar nomes. Aliás, por que uma igreja teria isenção de impostos para usar o dinheiro de seus membros para comprar mansões e aviões para as suas lideranças? Por que igrejas teriam isenção de impostos para que seus líderes comprem bens como, por exemplo, fazendas, apartamentos, etc., e os coloquem no nome da igreja justamente para que não paguem impostos por tudo isso? Uma outra pergunta importante: todo templo de qualquer culto cumpre uma função social? É claro que não. E essas seitas que sacrificam crianças em culto de magia negra, elas merecem algum tipo de função social?
Fica claro que algumas religiões, irmãos, têm um papel social mais forte do que outras. Logo, como diferenciar uma religião decente de uma indecente se a nossa Constituição não tipifica isso? Assim fica fácil qualquer mau caráter inventar qualquer religião espúria e assim receber o dinheiro dos seus fiéis. Igreja é uma entidade sem fins lucrativos? Se nós olharmos para os patrimônios dos líderes das principais igrejas do Brasil, sobretudo as neopentecostais e algumas gigantes pentecostais também, veremos que eles lucram bastante, mesmo sendo líderes de entidades sem fins lucrativos. Não nos esqueçamos de Mateus capítulo 10, versículo 8. Dai de graça o que de graça recebestes. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É o que está escrito em Mateus 22, 20. O texto bíblico é muito conhecido e no meio dos cristãos há quase uma unanimidade de que aqueles que querem seguir fielmente as escrituras sagradas, estes devem dar a César o que é de César, irmãos, ou seja, pagar os seus tributos, mesmo porque era disso que objetivamente Jesus estava falando. E nós temos outras referências bíblicas, tanto nos evangelhos, como até mesmo nos ensinos de Paulo, que endossam o pagamento de impostos por parte dos cristãos e da igreja, inclusive. Então, observa-se que esta ordenança bíblica ela deve ser aplicada a todas as pessoas, quer sejam pessoas físicas, ou seja, pessoas naturais, ou jurídicas, que aí envolve empresas, entidades, igrejas, inclusive, etc. Logo, irmãos, num país de maioria cristã, é inconcebível que igrejas não cumpram com aquilo que até mesmo a Bíblia muito claramente impõe. Só que mesmo diante de todo esse conjunto de argumentos, eu continuo mantendo a posição de que não deve haver tributação das igrejas no Brasil. Primeiro, meus amados, porque isto não é nenhuma iniciativa humanitária da classe política em prol do povo brasileiro. A nossa classe política sequer tem moral para se julgar indignada, seja lá com o que for. O que há por trás desse tipo de pressão é uma perigosa conspiração financiada por interesses poderosos. As mesmas forças ocultas que infiltram impostores, meus amados, no meio cristão, com a clara e diabólica missão de desmoralizá-lo, são as que depois fazem uso dos escândalos para justificar uma autêntica perseguição que é, sobretudo, diga-se de passagem, contra as igrejas evangélicas, que em sua esmagadora maioria se recusam a dobrar-se para os novos rumos de depravação que se pretende impor à sociedade brasileira. E por último lugar, eu sou contra, porque nós estamos no Brasil. Eu seria o primeiro a aprovar a tributação das igrejas se nós estivéssemos na Noruega, no Japão, na Suíça. Mas infelizmente estamos no Brasil, onde a corrupção é a única verdadeira cultura nata e a mais infecciosa que temos. Eu não tenho dúvidas de que essa tributação seria igual às demais. Não proporcionaria nenhum retorno à sociedade, constituiria mais um meio de sufocar uma nação que já vive estrangulada pela maior carga tributária do planeta e ainda por cima iria estimular o Caixa 2 dentro de muitas igrejas, o que seria um quadro ainda mais asqueroso e mais vergonhoso do que já é o atual. Portanto, nada demais em igrejas pagarem impostos. Isso seria justo, isso seria moral e seria até bíblico. Mas não aqui, porque aqui é Brasil. Um grande abraço a todos, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.